Graças, paz, abençoados, povo eleito, povo selecionado, escolhido antes da fundação do mundo para ser perfeito na cruz em Cristo Jesus. Amém? Bendito seja o Deus eterno, o Deus e Pai de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, o Deus e Pai de um homem chamado Jesus, filho de Maria, nascido sob a lei, cumpriu a lei para justificar o seu povo, os seus eleitos, os seus predestinados. Amém? Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Assim Deus querendo, entrando no teu lar, né, te pedindo em primeiro lugar a tua cooperação, a tua ajuda, você que faz parte, você que assiste, né, os vídeos do canal Metanoia da Graça, ainda não é inscrito, dá esta força aí, dá esta moral aqui ao teu amigo, ao paraibano, em qualquer lugar do Brasil onde você estiver. Se você estiver assistindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu assisto muitos vídeos no horário da madrugada. Mas, então, deixa teu like em primeiro lugar, não é inscrito, se inscreve. Vamos chegar aos 1.450, falta pouco, falta pouquinho, tá bom? Então, conto com você. E a todos os inscritos neste canal, meus parabéns, minha gratidão, a minha alegria a todos os irmãos dos canais da graça, que pregam a graça. E nos próximos vídeos, acredito que no terceiro vídeo, adiante, daqui a mais, um segundo, esse que eu vou falar sobre a lei, vou terminar sobre a lei, era uma sombra, foi uma sombra, e nos próximos vídeos eu vou falar uma polêmica no meio da graça. Bom, então, aqui, ó, vamos concluir este pensamento de Paulo. Olha o que é que Paulo diz em Hebreus capítulo 10, versículo, irmão, não foi Paulo, quem foi? O autor ao Hebreus, olha o pensamento, olha o que é que ele falou sobre a lei. Olha o pensamento dele sobre a lei de Moisés, a lei de Deus, certo? Então eu disse que a lei ela foi abolida, a lei ela foi, ela ficou na cruz, ela não passou da cruz. A lei, Cristo foi o fim no significado de tempo, um período de tempo. Fim ali é telos, significa um período de tempo. Vou provar isso para o meu amigo Marcos, né, que comenta sempre aqui no canal. Marcos, um forte abraço, tamo junto, né? Eu sei que você é de uma religião, acho que acredito que seja da Adventista, por isso que você comenta tanto, né, quando se fala de lei. Parabéns, bem-vindo, Deus continue te abençoando grandemente, né? Então, o raciocínio, o pensamento de Paulo sobre este tema de grande importância que foi a lei de Moisés. Vamos lá? Então, vamos lá. Ora, Hebreus 10, 1. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas que havia de vir, ou das coisas boas, nessa tradução, jamais pôde aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Então, sendo a lei, aqui é toda a lei de Moisés, os 613 preceitos, mandamentos, ordenanças negativas e afirmativas, que pode, o que não pode. Então, aqui estava os 613 mandamentos. Então, aqui é toda a lei de Moisés. Então, olha o que é que o autor aos Hebreus diz sobre a lei. Como é que ele pensava sobre a lei? Ele diz, sendo a lei sombra
A lei foi sombra, ela não é mais sombra, ela não serve de sombra, ela não passou disso, de uma sombra, beleza? Agora, qual o significado de sombra nesse texto? No vídeo passado, você percebeu que eu dei aqui algumas dicas, né? Eu falei um pouco sobre sombra. Agora eu vou falar sombra na língua original grega, né? Eu falei que a sombra aqui nesse contexto que na antiga dispensação, no antigo pacto, né, do Velho Testamento, ou regime de lei mosaica, o evangelho ou as boas novas da graça estava oculta nesta sombra aqui, ó, estava oculta em forma de sacrifícios, cerimônias e rituais. Então, só para a gente ter uma ideia, para trazer a lembrança, né, para depois eu falar sobre sombra mesmo, Efésios, capítulo 3, olha só, vamos aqui para Efésios, capítulo 3, versículo 3, que diz, olha só, como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima, em poucas palavras, Paulo descrevendo, né, aos gentios, e o versículo de número 9, Paulo agora vai revelar, olha só, e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos ocultos dos séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então, o mistério dos séculos oculto que da antiga, né? E de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério. Então, uma nova dispensação estava se manifestando, se apresentando, né, aos judeus e aos salvos, aos predestinados, aos escolhidos, a todos, na época de Paulo, da primeira igreja do primeiro século, e a antiga dispensação estava acabando, estava findando, né, com aquele aion, naquele século, naquele mundo. Então, a antiga dispensação, Hebreus, capítulo 10, versículo 11, a antiga dispensação era uma sombra também manifestada em forma de lei ou mandamento, certo? Então, a lei mosaica, né, em seus ritos cerimoniais, mandamentos e ordenanças, prefigurava, olha só, prefigurava as coisas futuras. Então, aqui, sombra era uma prefiguração, não era a imagem exata, mas era apenas uma prefiguração das coisas futuras e perfeitas na nova dispensação em Cristo Jesus. Aí você vai ver Colossenses, só para a gente ter uma lembrança do que eu falei no vídeo passado, Colossenses capítulo de número 2, versículo 16 e 17 diz, assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados, né, que eram as práticas cerimoniais na antiga dispensação, do povo judeu de Israel. E o 17 ele diz, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Veja bem, a lei era sombra, os rituais da lei era sombra, os mandamentos da lei era sombra, os decretos da lei era sombra, tudo era uma tipologia de Cristo. Então não passava de uma sombra, mas a realidade, né, as coisas futuras, a realidade, o reino, a graça, né, a realidade é Cristo e não a lei. Cristo é a realidade, a lei era sombra. Bom, então agora vamos ver o significado, né? O significado, vamos voltar lá para Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 1, e agora você vai ver o significado dessa palavra aqui, ó, sombra, na língua grega ou na língua
original, o qual foi escrito tudo isto aqui, né, no grego koineo, grego comum, grego que todo mundo aprendia na padaria, na praça, na rua, na escola, conversando, né, em casa, todo povo ali aprendia o grego, o grego barato que ele chamava, né, o grego popular da época, né, ali de Cristo, dos discípulos. Agora vamos ver aqui, vamos prestar bem atenção aqui. Então, a lei foi ou a lei era apenas sombra. Não é mais, a lei não é mais. A lei não serve mais de sombra. Ela serviu de aio. Ela foi até Cristo, né? Então, por isso que essa carta aos Hebreus revela que a lei era uma sombra. Agora, o significado original de sombra. Sombra vem de um substantivo feminino. Esta palavra aqui, ó, sombra, vem de um substantivo feminino grego. Uma palavra grega esquiá, né, que literalmente é sombra. Agora, olha só o pensamento do autor, vamos dizer que foi Paulo, certo? Olha o pensamento de Paulo, como é que Paulo via a lei como sombra, né? Ele escreveu lá, esquiar. E o que é que significa esquiar? Traduzindo esquiar para nós, esquiar, certo? Literalmente, que é sombra, que sombra, literalmente sombra, ou vago esboço, prefiguração, um modelo apagado. A lei era uma prefiguração, a lei era uma sombra, a lei era um modelo apagado. Por isso que diz que não era a imagem exata, não, era um modelo apagado. Pouco expressivo. Não era a lei a realidade ou não era a lei, a realidade ou a imagem real. Ou seja, a lei não era a imagem exata, era apenas uma sombra, né? Ou uma prefiguração, um modelo apagado, pouco expressivo, certo? A lei prefigurava uma realidade posterior. A lei apenas prefigurava Cristo. A lei apontava para Cristo. Lembra que eu falei de João Batista? João Batista prefigurava Cristo, o batismo de João. João Batista apontava para Cristo. Chegou Cristo, acabou o ministério de João, acabou o batismo nas águas. Então, a lei apenas prefigurava um modelo apagado. A lei não era a lei a realidade ou a imagem real. A lei prefigurava uma realidade posterior. A lei foi um protótipo. Interessante aqui, ó. A lei foi um protótipo, ou seja, um padrão, um modelo apagado. Então, a lei foi apenas isso aqui. Um protótipo de uma imagem que não era exata. Né? Eles não conseguiram entender, a lei não conseguiu, por isso que a lei não conseguiu aperfeiçoar. Porque a lei era uma prefiguração. A lei era um modelo obscuro, né? Apagado. Está entendendo? Então, isso que significa sombra. Sombra não era a realidade. Era apenas um esboço, uma prefiguração. Um vago esboço, né? Algo que não tem claridade, algo que não tem profundidade, algo que não é nítido. Por isso que era uma sombra e não passou disso. Sombra. A lei não é. A lei não pode, a lei não tem mais vigor na lei. Porque ela serviu de aio, o fim dela foi Cristo, ela serviu de sombra, ok? Então, um protótipo, um padrão, um modelo apagado. Esquiar, certo? É aquilo que não é completo e que não é perfeito. Pronto.
o autor está dizendo isso. A lei não era completa. A lei não era perfeita. E a palavra aqui, esquiar, é isto. Você duvida? Procura aí qualquer lexo grego e vai lá, procura aqui, ó, sombra, tu vai ver que significa isso aqui, ó. Que é um substantivo feminino, esquiar, literalmente sombra, e tu vai ver lá, né, nas notificações dos doutores de grego, e está lá aquilo que não é perfeito. Esta palavra sombra é esquiar, ou seja, aquilo que não é completo. Colossenses 2, 17. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 17. Olha só. Os quais são sombras, os mandamentos, as ordenanças, a lei de Moisés, a lei de Deus. Aqui, ó, esquiar é apenas aquilo que não é completo, que não é perfeito, os quais são sombras. Todas as ordenanças, todos os mandamentos, era apenas um protótipo, ou seja, era apenas um padrão, uma prefiguração do que havia de vir, do que era perfeito. Sendo a lei não sendo perfeita, ela indicava para o perfeito, ela apontava para o perfeito, que era Cristo. Cristo é a realidade, é Cristo. Cristo é a perfeição. Cristo é o completo. Entendeu aqui agora? Então, é isso aí. Então, sombra é isso aqui. Então, quando você vem para Hebreus, capítulo 10, versículo de número 1, diz, Hebreus 10, 1, a lei era sombra, ou seja, o pensamento do autor estava dizendo que a lei não conseguiu aperfeiçoar, a lei era imperfeita, a lei foi um protótipo, um padrão, um modelo apagado, aquilo que não é completo, aquilo que não é perfeito, certo? Uma prefiguração de pouco expressivo a lei, pouco expressivo. Então, tudo isso é isso aqui. A lei, toda a lei era isto aqui. Foi isto aqui. Ok? Então isto é o verdadeiro sentido desta palavra esquiar. Agora, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui rapidamente, 10. Pronto. Então, no próximo estudo, eu vou falar que a lei como sombra, deixa eu completar aqui, ok? Tenha paciência aí, mais 10 minutinhos e eu termino. A lei como sombra teve uma vaga demonstração, um prenúncio em distinção a Cristo, e é verdade, ó. A lei era sombra, certo? Um prenúncio, né, em relação à imagem exata. Quem? Cristo. Colossenses 2, 17, ok? Então, eu vou falar isso no próximo vídeo. Então, você já vai percebendo, né? Já vai notando e já vai dizendo, né, do sétimo dia, que a lei não serve mais, que a lei serviu para Cristo, apontava para Cristo, que era um aio, né, até Cristo. Está lá no vídeo, né? A lei era um aio. O que era um aio, né? Então, aqui também, sendo a lei sombra, esquiar, né? Aquilo que era fraca, né? Inútil, pobre, sem vigor, né? E de pouca, sendo ela uma sombra, de pouca durabilidade. Foi até Cristo, como ela é uma sombra, ela foi até Cristo. Olha só, pois Cristo é o fim da sombra. Cristo, sendo a realidade, é o fim de tempo da sombra. No próximo estudo, eu vou falar para você que a lei como sombra, ela teve uma vaga demonstração, um prenúncio, uma distinção entre Cristo. Vou mostrar os textos e depois vou completar, vou concluir, né? A lei como sombra, nos dias de Paulo, já estava se dissipando. A
a sombra estava se dissipando em Cristo Jesus, que é a realidade. Amém? Deus te abençoe, deixa o like, volta ao vídeo. Agora, nos próximos, nesse que vem não, mas nos outros, vou trazer para você uma polêmica dentro do meio da graça, do nosso meio, né, o qual nós fazemos parte deste, que já estão dizendo que é religião, que a graça é uma religião. Mas nos próximos, mas nesse agora, fica comigo, deixa teu like, não é inscrito, se inscreva e dá uma força no canal. Paz do Cristo eterno. A lei foi, não é mais.